Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Eu, nas oportunidades que tenho de estar vindo aqui nos últimos meses, eu tenho estudado pessoalmente o livro de Gênesis, tenho dado o nome a esse estudo, A Origem Ajuda o Ser Humano a Entender. E nas últimas semanas eu falei sobre Gênesis 1, as últimas oportunidades que tive aqui, falando sobre a grandeza da criação de Deus e falando também sobre a maior obra de Deus, que foi o ser humano. O ser humano foi uma dádiva de Deus, foi um presente de Deus. Deus fez eu e você a imagem dele, a semelhança dele, e isso é especial demais. No último momento na última vez que estive aqui, eu falei sobre o sétimo dia, que foi o dia onde Deus descansou da obra dele, e entendemos que para os judeus esse sétimo dia é o sábado, mas nós como cristãos, por acreditarmos em Cristo como Senhor e nosso Salvador, e por vermos nas Escrituras que Jesus apareceu por 2 vezes depois da morte no domingo, nós entendemos e cremos que esse dia especial é o domingo. Por isso estamos aqui hoje celebrando e falamos sobre o trabalho de um discípulo, falamos sobre a importância da igreja, o quanto a igreja faz todo sentido estar aqui quando você é um homem ou uma mulher que está envolvido na obra de Deus, envolvido na decisão de fazer a vontade de Deus. Estar nessa reunião é um bálsamo para você, porque é a reunião onde você encontra outros trabalhadores, é a reunião onde você encontra outros discípulos. Então aqui você se recompõe, aqui você se renova, aqui você busca as novas forças, porque amanhã você tem um trabalho. Qual trabalho? Buscar e salvar o perdido. Qual o trabalho? Se tornar mais parecido com Jesus, por meio da tua relação com Deus, por meio da tua relação com o outro. Então, se você é alguém que vive isso, estar aqui jamais é monótono. Estar aqui jamais é um ritual. Estar aqui jamais é desagradável. Pelo contrário, é um lugar de gozo, de bênção e de fortalecimento. E hoje eu quero falar sobre Gênesis capítulo 2. E o tema da mensagem hoje é o início de uma história de amor e confiança. Gênesis 2. Eu estou aqui misturando o digital com o analógico. Eu estou numa fase de transição, então os mais jovens, por favor, me compreendam. É porque a impressora lá de casa quebrou. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim, e que saindo dali se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cush. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor
Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Desculpe. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. A história, o início de uma história de amor e liberdade. Se você leu Gênesis 1, você vai ver que Gênesis 2 parece que está repetindo o que já foi escrito em Gênesis 1. Mas eu li um comentário que, para o judeu, para o semita, essa ideia de num primeiro momento, dar um panorama geral de algo, e no segundo momento, tratar de um assunto específico, é muito comum. Então, o que está acontecendo aqui, em Gênesis 1, ele deu um panorama de tudo o que aconteceu na criação. E em Gênesis 2, o autor, o narrador, ele não está falando mais da criação como um todo. Ele está falando exclusivamente da criação do ser humano. Porque o ser humano é a figura central no contexto da criação. O ser humano, a criação do ser humano, ela pode ser resumida em 7 coisas. Primeiro, o ser humano é criado diretamente por Deus. Nada na criação foi criado diretamente por Deus. Diretamente. Sem nenhum outro objeto para fazê-lo. Isso fica claro no termo usado. O único termo usado no hebraico que fala que foi Deus que criou diretamente o ser humano, ele é mencionado na Bíblia na criação do ser humano. Ele não é mencionado na criação do céu, na criação da terra, na criação dos animais. É um verbo exclusivo, dedicado à criação do ser humano. O ser humano é a única criatura que pode se achegar a Deus e lhe responder, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, desde o princípio, é criado homem e mulher. Desde o princípio, o homem e a mulher, para Deus, têm o mesmo valor, a mesma importância, o mesmo amor. Por isso, essas notícias que nós temos escutado recentemente, aí no início do ano, desses abusos, desses feminicídios, isso fere profundamente o coração de Deus. Porque o valor da mulher é igual ao valor do homem para Deus. O ser humano é criado a partir do pó. Deus soprou o fôlego da vida no ser humano. Cada descendente do ser humano é uma criatura à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu ao ser humano o poder de dominar todas as criaturas. Eu fiz 3 pontos aqui. O meu primeiro ponto é: a história de Deus com o ser humano é uma história de amor. A palavra Gênesis, aqui na nossa Bíblia fala: quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam... Desculpa. Bom, eu me perdi aqui onde estava esse termo. Assim, lá em Gênesis 2, versículo 1. Assim terminou a criação do céu e da terra. Na NVI fala origens, que é o termo Gênesis, que deu nome ao livro. Esse termo Gênesis, ele significa dar à luz.
gerar. E quando você pensa em gerar algo, quando você pensa em dar a luz a algo, você pensa no nascimento de uma criança. E o nascimento de uma criança, um parto, é um momento maravilhoso. É um momento emocionante, é um momento de amor. Então, quando a Bíblia usa Gênesis, origens, para descrever o início de tudo, eu acredito que a criação do mundo e a criação do ser humano por Deus foi um gesto de amor. Não foi uma explosão. Não foi algo do acaso. Não foi algo que veio do nada, mas veio de um coração cheio de amor, de começar ali uma história com aquele ser criado à imagem e semelhança dele. Eu queria chamar a Viviane logo, porque ela quer contar um pedacinho da história da vida dela com Deus. Peço que você preste atenção. Precisamos ouvir as mulheres. Eita. Bom dia. Então, sexta-feira, eu estava, sexta-feira à noite, a gente estava lá no quarto e aí o Anderson veio do banho com uma grande ideia. Viviane, você podia compartilhar no domingo, então você podia falar isso e aquilo. E aí na minha cabeça começou a vir alguns pensamentos do tipo: meu Deus, eu já falei tantas coisas da minha vida, são 26 anos nessa igreja e a grande maioria já me conhece, eu vou falar mais o quê? O que pode ser diferente, o que pode ajudar, a quem? E também, e por outro lado, ai meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Se o Senhor está falando, está pedindo, será que é o Senhor que está pedindo? Ai, meu marido teve essa ideia e começou uma confusão e ao mesmo tempo estava passando um filme sexta-noite, não sei se vocês viram, isso já era quase meia-noite, as crianças ao redor e o filme rolando e o Anderson com os argumentos, ele pouco convincente, falando o que ele pensava, por que eu deveria, o que eu deveria, o que ele tinha pensado, por que pensou em mim. E aí, já no fim, eu fiquei vendo o filme, ele foi dormir, eu e os meninos, e aí, não vou dar spoiler, mas desculpa se você acha que isso é um spoiler. Uma das cenas, uma pessoa, por incrível que pareça, assim, e sinceramente, assim, me considero uma pessoa sensível a Deus, assim, quando Deus fala, e Deus fala algumas coisas, eu não sei se você vive isso, porque Deus, às vezes, sussurra, assim, como uma ideia, e às vezes ele grita, ele escancara. Não, assim, sinceramente, eu estava na dúvida se eu deveria compartilhar sobre a minha vida, e vem uma cena sobre uma pessoa, uma mulher compartilhando sobre a vida dela numa igreja. E a dúvida é se ela ia ajudar as pessoas, e aí algumas pessoas não gostam, levanta uma pessoa e fala, me ajudou. Olha, ai Deus, eu acho que era para eu falar. Eu acho que é para eu falar. E aí, e o tema também, me ajudou muito, sobre milagres, Nossa vida é cheia de milagres e alguns a gente não percebe. Então, vocês conhecem os nossos milagres atuais, Mas ao longo das histórias das nossas vidas e das suas vidas, com certeza, se você parar para pensar, e o Anderson me jogou lá para 1980, foi difícil, 80 e algumas coisas. Mas Deus, há muito tempo, já faz milagres nas nossas vidas, Já faz milagres na minha vida. Então, eu fui lembrar, assim, do amor, da conquista
que Deus tem feito na minha vida, na minha época lá da juventude, lá na tenra idade, né? Lá gostei dessa expressão que eu ouvi também recentemente. Da juventude, né? E a mensagem, que todos aproveitem, mas assim, queria muito falar sobre essa parte da vida, né? Eu lembro, assim, primeiro momento que eu lembro assim com Deus foi mais ou menos 10, 12 anos, quando eu ia a algumas aulas, na época era o catecismo, e eu ouvia sobre Deus, mas assim, Deus, eu não lembro assim de nada muito claro sobre Deus, além das coisas dos rituais que eu aprendi, né, a praticar. Então, Deus para mim não era muito claro, assim, qual era a vontade de Deus e se eu estava ou não agradando a Deus. Mas eu sabia que Ele tinha uma vontade e que eu achava que Ele era bom. Eu achava que podia haver algum castigo, mas eu não sabia qual e para quê. E, enfim, tentei viver alguma coisa para Deus sozinha, depois que a minha família já não me obrigava, né, não me levava, eu ia sozinha, ia por conta própria, lá para os 13, 14 anos, mas não durou muito. Depois não ia mais, né, enfim. E aí veio a adolescência e o que eu tinha, o pouco que eu tinha de Deus, aquele Deus que era misterioso, era desconhecido, se misturou às coisas que eu aprendi na escola e as críticas que eu ouvia, vinda dos professores também. A gente tem professores com opiniões fortes, né? E a história traz um lado da religião também bem questionador, e a gente precisa, obviamente, também estudar e questionar também muita coisa que aconteceu. E na época foi também assim, um boom das religiões e das portas, nomenclaturas de igrejas evangélicas e, enfim, outras denominações que eu não conhecia e comecei a conhecer. E comecei a questionar, mas, enfim, não me envolvi diretamente com nenhuma. Então, acreditava em Deus e não era uma pessoa religiosa, assumidamente. Mas tinha um sonho, entrar na universidade, e essa era a minha religião, afinal. Então, Deus abençoou, vocês conhecem, já falei disso várias vezes. Venho de uma família que não tinha recursos para pagar um ensino particular, mas Deus fez um milagre. Uma família viu que a minha família não tinha essa condição. Eu vinha de um ensino fundamental bem fraco, e aí essa família bateu na minha porta e me ofereceu uma escola particular gratuitamente. E aí eu fiz o ensino médio particular, bem bom, e aí, graças a Deus, eu pude passar na universidade pública. E já na primeira mês da universidade, no ponto de ônibus, logo de cara, fui convidada para uma palestra. Dentro já do ônibus, já fui assaltada ali, o ônibus foi assaltado, eu não. E aí já tive contato com a realidade ali e fui para uma palestra chamada Sexo, Mentiras e a Bíblia. Minha vida era universidade, um namoro que já rolava por 3 anos, eu tinha 17 anos. Eu concordei, eu levei a galera da turma, porque era uma palestra legal, né? Universidade, palestra, colegas, amigos, vamos lá. Então eu concordei, a palestra fazia sentido. Então, assim, tudo bem, mas compromisso não, porque podia atrapalhar meus estudos, né? Eu pensava assim. E, na verdade, Deus ainda não era mais importante para mim. E Deus não era mais importante que o meu relacionamento naquela época. Então, eu só concordei, mas eu não trouxe para a minha vida. E aí eu frequentei muitos bate-papos e, graças a Deus, as meninas foram bem insistentes com a minha vida.
E aí um dia, mas eu achava que eu buscava Deus, porque eu era aberta a conversar. E um dia uma pessoa, num corredor cheio de gente, mais uma vez me perguntou, então, vamos estudar a Bíblia? Não, eu estou buscando a Deus. E aí ela citou uma escritura com muita coragem. Ela falou, você está dizendo que busca a Deus, mas a Bíblia fala que vocês vão buscar e vão encontrar, porque vão procurar de todo o coração. E aí na hora eu não sei se eu fiquei orgulhosa, ou se eu fiquei quebrada, se eu fiquei com vergonha, ou se eu fiquei... O que eu fiquei? Mas na hora eu decidi, então tá, vamos estudar a Bíblia. Ok. E aí, dali para frente até hoje, eu não parei de estudar a Bíblia. Então, graças a Deus, essa pessoa teve coragem de me confrontar. Isso num pátio da universidade. E ela tinha uma escritura na mente, e ela usou essa escritura. Então, eu queria encorajar que a gente nunca deixe de confrontar, de falar com seus amigos, de falar de Jesus, de falar a verdade. E aí começou minha trajetória dentro da universidade, como jovem, de essa confiança. Então, primeiro, o amor, né? Essa história de amor, de Deus conquistando. E eu lembro muito, né, uma música que os jovens cantaram há 2 semanas atrás, que é aquela que deixa as 99 para buscar uma, né? Então, esses momentos onde Deus deixa as 99 e resgata. Eu acho que aquele dia, naquela hora, naquele corredor, as 99 estavam deixadas, aí estava resgatando aquela uma ali, né? Então, cada um de nós precisa lembrar de Deus buscando. E assim, não foi um momento fácil, não era fácil. Eu morava longe, eu tinha 2 opções. Ou eu pegava um ônibus para atravessar a Avenida Brasil e ir lá para Campo Grande, depois dos eventos, ou eu pegava 2 ônibus para subir lá para a Quinta do Caju, onde minha avó morava. Então, eu escolhia 2 horas para Campo Grande ou 2 horas em 2 ônibus para ir lá e morar com a minha avó. Graças a Deus eu tinha minha avó, graças a Deus eu tinha meus pais. Mas não era fácil, assim como não é fácil para vários de vocês hoje, que atravessam a cidade. Tem o BRT, tem VLT, tem BTT, CCT, mas hoje tem um pouquinho mais de facilidade. Mas é difícil também, a passagem também é cara, né? E era difícil também na época. Então, e a fidelidade... E vinha desse relacionamento com Deus. Eu chegava às 7 horas da manhã todos os dias na universidade. Eu descobri o horário do ônibus, então 6h30 eu tinha que estar lá para pegar um, descer na Avenida Brasil, pegar o outro e conseguir chegar às 7 na faculdade. Então eu tinha 1 hora para ler minha Bíblia e orar, e às 8 eu já estava lá dentro da sala de aula para ter as aulas todas. Então eu conseguia ter tempo com Deus todos os dias, um momento tranquilo lá nos pátios, já estava lá mesmo. E aí isso me ajudou muito nos primeiros dias da minha fé, para conseguir estar bem, para assistir às aulas e manter a minha mente tranquila para absorver as matérias, as disciplinas, que são pesadas pra caramba quando a gente não está acostumado, e enfim. Então, vem as semanas de provas e os trabalhos e os compromissos com nossos irmãos na fé. E aí, os trabalhos se acumulam, se embolam, e eu aconselho a todos vocês, jovens, peçam ajuda, abram suas agendas para os seus amigos mais velhos. Não sumam, não deixa seu WhatsApp lá no cinza ou no azulzinho, que é pior ainda, que você olha e não responde. Então, compartilha, olha, estou numa semana difícil, me ajuda, quero compartilhar que eu vou entrar numa semana de provas, preciso de ajuda, preciso de um momento para me dedicar, vou ficar zumbi essa semana, vou virar à noite, mas eu preciso estudar, mas eu não posso me desligar dos meus relacionamentos, vou dar conta. E assim eu fiz, sem perder disciplinas, sem ser um mau exemplo e sem me desligar dos meus irmãos na fé. No meio do curso eu percebi que o curso estava acabando e que eu precisava dar frutos lá, que eu precisava falar de Jesus, porque eu falava fora e eu queria dar frutos, frutos que eu falo de falar com as pessoas dentro da minha sala de aula. E aí eu fui
para um churrasco, comecei a me envolver mais, me arrependi, que na verdade não é assim. A gente precisa estar envolvido com os nossos amigos, eles são os próximos, nossos próximos, nossa família, nossos amigos que estão com a gente todo dia, no trabalho, na sala de aula, brilhando ali, né, para eles mais perto. E aí, daí veio o Daniel, que vocês conhecem, e outras pessoas que vieram depois, e a gente juntos começamos a estudar a Bíblia com outras pessoas que não chegaram a se converter na nossa igreja, mas que estudaram a Bíblia, que tiveram oportunidade de ouvir a palavra através da gente. E um dia, e o Ariel conta isso, né, não fui eu diretamente que o convidei, mas ele conta por aí, vocês já devem ter ouvido, que nós fizemos uma disciplina juntos, ele estava estudando a Bíblia, aí ele fala, puxa, a Viviane estudava pra caramba, e aí eu vi que ela estudava, ela era da igreja, e aí, puxa, eu acho que dava para ser cristão, né, puxa, isso me encorajou, me conta muito depois, enfim. Então, eu acho que o exemplo de estudar e levar a sério, na hora que você está lá sentado para estudar, também você pode levar Cristo para as pessoas. Tem muita convicção disso. E, enfim, tá bom? E aí, ele não me falou o tempo, estou falando a beça. E só mais uma coisinha. É de família, a gente vai aprendendo. E, claro, né, queria namorar, queria casar. E aí, claro, né, não vou esconder. E aí, então, eu admirava os irmãos, eu admirava todos. Eu admirava todos. Cada semana eu gostava de um irmão diferente. As saídas era muito bom. As saídas, os momentos, né? Final de semana, os passeios. Foi um tempo muito divertido. E eu fiquei pouquinho tempo sem namorado. Pouquinho tempo, porque eu gostava, assim, de todo mundo. Então, e eu tinha muitos amigos, muitos irmãos amigos. É sério, eu tinha muitos irmãos amigos. E eu, enfim... muitos irmãos amigos, e comecei a admirar muito, assim, os irmãos que vinham aqui pregavam, né, os solteiros pregavam, né, muito, eram vários solteiros pregavam na época. E os solteiros, preguem, por favor, se levantem, as irmãs precisam ver vocês. Façam a ceia, façam a oferta, façam os seus bate-papos, qualquer coisa, estudem a Bíblia. Eu admirava o que os irmãos faziam, quando abria a porta para mim, quando me convidavam, quando me davam um cartão, eu admirava tudo. Eu admirava mesmo, quando... E assim, alguns em especial, eu admirava a ceia que o Anderson fazia. Não sei se vocês lembram, irmãs. Tinha uns irmãos que era impressionante quando vinha fazer aqui algumas coisas. E assim, aí já não me convencia. Chegou uma hora que já não me convencia, assim, qualquer irmão. Tinha que ser um irmão que era profundo, que né, causasse impacto. Que causasse um impacto nas conversas, que me desafiasse nas conversas, né? Que eu falasse alguma bobagem, o irmão, você está falando bobagem, né? Que eu falasse, chegasse choramingando, e o irmão, olha, você está choramingando, vamos fazer diferente. O irmão que me ouvia e não reagia, dá licença, não é? Por favor, né? Então eu já tirava da listinha. Então, e aí acabou. Então é isso. Então um irmão que eu tinha muita amizade, aí um dia a gente se foi afastadinho assim para cuidar de grupos diferentes. Eu senti muita saudade dele, que aí foi o Pose. E aí eu descobri que eu era apaixonada. Enfim, aí a história depois é outra história. Tá vendo? Tem que deixar as mulheres falarem. Fica muito tempo sem falar, ó.
no sentido de que tem muita coisa no coração para falar, né? É isso que eu estou falando, não é... Nós precisamos ouvir as irmãs, mas nós precisamos trabalhar isso na nossa igreja, dar oportunidade para que as irmãs possam falar mais da vida delas, da fé delas, do coração delas, das histórias delas, que são histórias fantásticas, como a da minha esposa. Cada um de nós aqui tem uma história com Deus. Reflita na tua história. Como ela está sendo escrita? Você já desistiu da sua história com Deus? Começou e desistiu? Dá para reescrever. Dá para começar de novo. Você tem contado a sua história para as pessoas? Você está decepcionado com a sua história até aqui? Ou está emocionado? Se você está decepcionado, quem disse para você que a sua história com Deus seria um conto de fadas? Viviane contou só a parte boa. Nas entrelinhas, tem muitas coisas que aconteceram difíceis. Por que não pensar que a circunstância que você está vivendo hoje, seja ela boa ou ruim, não faz parte da sua história? No passado eu tive uma tragédia na minha vida. Meu irmão foi assassinado. Meu único irmão. E eu estou, desde então, lutando com Deus para crer que essa tragédia faz parte da minha história com Deus. E falar isso aqui, eu creio que eu posso ser um instrumento de Deus para encorajar alguém que passou ou que vai passar pelo que eu passei na vida. Nós precisamos ter, irmãos, algumas passagens na nossa história com Deus, bíblicas, muito enraizadas, muito ancoradas. Eu queria que você anotasse Salmo 40, versículo 5, Jeremias 29, versículo 11, e queria ler Romanos 8, versículo 28. Salmo 40, versículo 5, Jeremias 29, 11 e Romanos 8, versículo 28. Obrigado, tá? Por você ter vindo aqui, falado do seu coração. Eu sei que é um exercício e muito obrigado. Deus usou você aqui, sem dúvida nenhuma. Romanos 8, versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Na sua história, que eu não sei como ela vai ser escrita, que você tenha a certeza, a confiança nas Escrituras, de que tudo o que acontece na sua vida acontece para o seu bem. Eu confesso que algumas coisas na minha vida eu não consigo enxergar assim. É difícil crer. Mas essa é a luta com Deus. Essa é a luta travada entre você e a sua relação com Deus. De crer que cada coisa que acontece na sua vida, seja boa, seja ruim, cada momento faz parte da sua história. E que Deus o ama, como nós vamos ver em seguida. A Bíblia fala lá em Gênesis 2 que Deus criou o ser humano do pó. Do pó. Não foi do barro, não foi do ferro, foi do pó, da poeira, do nada. Esse pó aqui significa a nulidade do ser humano.
o quanto ele é nada. E o que fez o ser humano viver foi o sopro. Deus deu um sopro na narina dele. Por isso que alguns têm acho que os negros têm a narina de Djalma mais... Cadê Djalma? Está em algum lugar que eu vi ele aí. Mais larga, porque acho que o sopro foi maior, né, meu irmão? Foi... Isso que é a nossa... Deus foi quem deu a vida ao ser humano. Do pó. E depois de dar a vida, amigos, Deus colocou o ser humano num jardim, num lugar especial. A Bíblia fala na tradução original que era um lugar delimitado. Algumas traduções falam que era um paraíso, que era um lugar que tinha todo tipo de árvore, que era um lugar que tinha os rios, como lemos em Gênesis 2. Dois desses rios, o Tigres e o Eufrates, existem na Bíblia em outras passagens e existem. O Gion e o Pison, nós não sabemos. Não se conhecem esses rios. Mas o narrador de Gênesis 2 fala que eles saíam dali do Éden, os 4 rios, dando a entender que toda a fonte de água, de vida para o mundo, saía do lugar aonde ele tinha colocado o homem. E por ver que o homem tinha um anseio que não era bom para o homem ficar sozinho ali, naquele paraíso, naquele lugar de deleite, naquele lugar de gozo, de alegria, Deus fez o homem dormir, tirou uma costela e fez a mulher. Ele fez a mulher depois de levar ao homem todos os animais para o homem dar nome. Ele levou todos os animais. Graças a Deus, o homem não se apaixonou por nenhum deles. Olha, tudo bem, eu sei que alguns de vocês gostam de um cachorrinho ou de um gatinho, mas casar com uma cachorrinha não seria muito atrativo para mim. Então, quando Deus leva todos os animais lá e afirma que ainda assim faltava algo para o homem, Deus deu a mulher, tirada da costela dele. O que eu estou querendo dizer em Gênesis 2 é que Deus preparou um lugar especial para o ser humano. Um lugar onde ele podia encontrar o ser humano. Onde ele poderia falar com o ser humano. Onde ele poderia ouvir o ser humano. Assim era nas origens. Uma relação, e esse é o segundo ponto, toda a história tem um lugar especial. O meu lugar especial com a Viviane tem vários, mas eu lembrei de um que foi em São Conrado, na praia de São Conrado. Foi onde eu a pedi em namoro. E foi engraçado, porque eu estava com um grande amigo meu até hoje, um dos meus melhores amigos, cristão. Fizemos um plano que era cavar um buraco na areia da praia e colocar lá uma champanhe com 2 taças. E aí eu iria caminhando pela areia com ela, e quando eu avistasse aquele buraco iluminado, eu tinha que parar ali, porque ali estava a champanhe, eu ia me declarar ali e automaticamente pegaria a champanhe. Estava tudo planejado, tudo organizado. Ele foi antes, cavou o buraco, botou a champanhe, botou a vela, botou as taças e ficou escondido.
Ele, meu melhor amigo, e a melhor amiga da Viviane. Ficaram escondidos. E então fui eu lá, com todo meu charme. Quando eu saí do carro e avistei as areias de São Conrado, tinham várias velas. As velas das oferendas daqueles que creem nos santos do mar, né? Então tinham várias velas. E eu não podia ali revelar o plano. E eu catando ele, andando pelas areias e catando para ver onde ele estava. Falando e olhando para o lado. Porque queria saber qual era o buraco. Porque imagina que se eu vou lá e tinha, sei lá, uma oferenda lá, sei lá, um frango. Imagina. Então e aí eu avistei ele no calçadão, ele fala... Esse é o Sérgio Ricardo, vocês que são de São Paulo podem... E a Estela. Aí finalmente achei o buraco e me declarei, e ela aceitou. Mas esse lugar é um lugar especial. É um lugar que nós voltamos depois, quando eu a pedi em noivado. É um lugar que marcou a nossa história. Estávamos no Réveillon, num hotel agora, e foi tão especial ver o zelo da proprietária do hotel, tudo decorado, ela pessoalmente desenhando as coisas, fazendo a mesa, fazendo as decorações, fazendo a comida, ali até a última hora. Foi uma coisa tão emocionante, prazerosa de ver, que dá vontade de voltar. Um lugar especial. Você quer voltar, você quer ficar lá, você quer viver aquilo eternamente. Salmo 84. Para não dar fome a você. Salmo 84. Eu vou passar um pouquinho hoje. Eu não tenho feito isso não, mas hoje eu vou passar um pouquinho do tempo. Salmo 84. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. O Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião, quando eles passam pelo vale das lágrimas. Vai passar, eles vão passar pelo vale das lágrimas. Ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Versículo 10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar na porta da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Que esse salmo acompanhe você e eu na nossa história de amor. Amém. Esse desejo de estar com Deus mais do que qualquer outro. Porque a descrição do Éden, na minha opinião, no meu entendimento, descreve a expectativa que Deus tinha para uma relação com o homem. O desejo que Deus tinha. Deus preparou tudo. Deus fez tudo com o desejo de que não faltasse nada àquela criatura que ele queria se encontrar, que ele queria criar uma relação, uma história
de amor. Mas aí, quando você continua lá em Gênesis 2, aparece aquele trechinho que você fala, por que tem isso aqui? Estava indo tudo tão bem. No versículo 16, você pode comer as frutas de qualquer árvore, menos... oh Deus, não complica. Não complica, Senhor. Da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Toda história de amor tem um lugar especial. Toda história de amor só perdura, só dura para sempre, quando existe confiança. A confiança é fundamental, essencial, na duração de uma história de amor. Então Deus, quando fala isso aqui para o ser humano, Ele está, na minha opinião, no meu entendimento, querendo ver a intenção do ser humano. Ele está caracterizando o ser humano como humano. Ele está falando, você pode escolher o que você quer fazer. Eu lhe supri com tudo. Tem maçã, tem maracujá, tem figo, tem uva, tem romã, tem banana, tem coco, tem kiwi, tem jabuticaba, tem romã, tem tudo que você possa imaginar aí. É um deleite isso aqui. Mas aquela lá que está lá no meio, lá, ó, aquela não. Então Deus falou, você é livre. Deus quer uma relação assim, de liberdade e obediência. Deus criou um limite para o ser humano. E aí eu fiz uma reflexão aqui, que é a minha última. É interessante porque... antes vamos ler Deuteronômio 8, versículo 2. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu vou terminar em 5 minutos. A Bíblia fala que Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Deuteronômio 8, versículo 1 ao 2. Vocês lembraram a piada que eu faço com os meus filhos. O Garra é daquele Toy Story que tem aqueles 3 bonequinhos. Aquela máquina que você pega os bonecos. Aqueles 3 bonequinhos são os meus filhos. Porque eu falei o quê? Deuteronômio 8, 1 e 2. Falei 2, né? 1 e 2. É isso aí. Então, Deus quer saber o que a gente vai resolver. Ele provoca as nossas intenções, o que tem dentro do nosso coração, porque Ele quer uma obediência livre, uma obediência de coração. Por isso Ele põe os limites, mas Ele não me obriga. Ele não cercou a árvore. Até aqui, Ele não cerca a árvore com querubins e fogo. A árvore está lá. Sabe, essa questão de limites,
é interessante, porque existe limite de velocidade e a gente respeita. Quem não respeita, toma multa. Chegaram 2 lá em casa. Existe limite na praia, né? Do mar. Você vai lá em Recife, você não pode nem cair na água, porque é cheio de tubarão. Sei como é que tem uns malucos que caem, ela fica sem perna, fica sem braço, tem um monte de placa para não cair. Existe limite na praia. Existe limite de peso no avião. Viajamos de avião há pouco tempo, eu e minha esposa, e foi pedido para que as pessoas que estavam sentadas à frente fossem sentar lá atrás, por causa do peso da aeronave. Até aquela pessoa que comprou uma cadeira conforto teve que ir lá para trás, numa boa. Existe limite até de crédito. Até o banco. Eu não sei como é que é, mas o meu banco, quando o meu cartão está perto do limite, o banco avisa. Seu cartão, vem aqui. Até o banco, os malditos bancos. Eles avisam quando está perto do limite. Então, como a gente vê o limite? A gente enxerga os limites. Os limites trazem o quê? Confiança. Os limites trazem segurança. Os limites nos protegem. Os limites são para o nosso bem. Mas quando a gente vê um limite de Deus, a gente não enxerga dessa maneira. A gente não enxerga como proteção. A gente não enxerga como segurança. A gente não enxerga como Deus querendo o meu bem. A gente não enxerga. E eu pensei, por quê? Porque talvez nós não creiamos que nós somos um presente de Deus. Porque talvez nós não creiamos que Deus fez tudo isso aí para nós. Porque talvez nós não creiamos que Ele quer uma relação conosco. E Ele preparou tudo. Ele deu o que Ele tinha de melhor, que foi o Filho dEle, para se relacionar conosco. Talvez porque nós não creiamos que há um futuro de bênçãos para as nossas vidas. Talvez porque a gente tem os olhos muito aqui nesse mundo e não naquilo que há de vir. E eu queria terminar em 1 Coríntios 15. No versículo 45. A Bíblia fala, porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Amém. Irmãos, amigos, amigas, jovens, que na sua história com Deus, você creia que Deus te ama. Desde o início, é uma história de amor. Que Deus preparou tudo o que você precisa para viver com Ele. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Que você tenha um lugar especial para lembrar na sua história com Deus. E por fim, que você não perca a perspectiva espiritual na sua caminhada, daquilo que de fato importa,
daquilo que virá, daquilo que não se vê, daquilo que é melhor do que o pó, que veio do céu, e que um dia você e eu seremos iguais a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa pelo tempo excedido, por qualquer brincadeira que tenha lhe ofendido. Feliz Ano Novo, paz, busquem seus filhos, um bom resto de domingo para todos. Muito obrigado.